Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa sexta semana de teletrabalho. Vamos ver agora conceitos novos aí, trabalho e energia. Vamos começar logo definindo o que é trabalho. Realizar trabalho em física implica a transferência de energia de um sistema para o outro e, para que isso ocorra, são necessários uma força e um deslocamento adequados. Veja aí que não é qualquer força nem qualquer deslocamento, são adequados, tá? Energia, vocês têm aí uma noção do que é. A gente costuma utilizar essa palavra no dia a dia. Então, por enquanto, o seu conceito de energia serve, tá? Para realizar trabalho, então, ó, exige uma força e um deslocamento adequado. Então, olha só, durante o levantamento, enquanto ele ergue o peso aqui, ele está realizando trabalho. Ele aplica uma força, o peso sofre um deslocamento para cima. Então, durante esse intervalo de movimento aí, o halterofilista está transferindo energia do corpo dele para o peso, tá? Para esse equipamento aí. Durante o movimento. Quando ele termina o movimento, se ele ficar segurando isso aqui, ó, durante 1 hora, ele não está realizando trabalho nenhum. Do ponto de vista macro, enquanto a gente está olhando aqui, né, o halterofilista não está realizando trabalho. Porque apesar de ele estar exercendo força, essa força não está causando deslocamento no peso. O peso fica parado ali, ó, tá? Então, trabalho é zero. Ok? Ele não está transferindo mais energia do corpo dele para o peso. A energia que ele está gastando aí está sendo consumida lá. Obviamente que 1 hora ele vai cansar. Essa energia não está sendo utilizada para realizar trabalho. Trabalho de uma força constante. Ó. Tem uma situação de um carrinho sendo puxado por uma cordinha. Se deslocou aí de um ponto A para um ponto B. Então, aqui uma representação esquemática da situação, tá? Ó, a força no sentido do fio. Essa força tem uma componente vertical aqui, ó, que é normal com o deslocamento, ou seja, que faz 90 graus com o sentido do deslocamento, e uma componente dessa força no sentido do deslocamento. Quando uma força F atua sobre um objeto em movimento em direção inclinada com relação ao seu deslocamento D, apenas a componente da força paralela ao deslocamento, que nós chamamos aqui de FD, realiza trabalho sobre o objeto. E o valor desse trabalho é dado por F vezes D cosseno θ. Ou ainda FD, que essa FD aqui, ó, é a força no sentido, a componente da força no sentido do deslocamento. Como que você encontra essa componente? Pega o valor de F e multiplica pelo cosseno do ângulo θ entre D e F. No livro, a notação para o trabalho é esse T aqui, mas eu não tinha essa fonte, estamos usando essa, tá? Mas tem muitos livros que usam essa também. Lembre-se que no sistema internacional, no SI, a força é medida em newtons e o deslocamento em metros. Portanto, o trabalho é o produto de newton vezes metro, tá? Newton vezes metro é igual a joule, a unidade de medida de trabalho no SI é o joule, representado pela letra J maiúscula, que é o produto de Newton vezes metro. Influência do ângulo θ. Lembre-se que trabalho é F vezes D cosseno de θ. Então, o valor desse ângulo aqui vai influenciar no valor do trabalho. Então, vamos relembrar aqui ó, o ciclo trigonométrico. Tá? Ciclo trigonométrico você estudou aí com o seu professor de matemática. Mas vamos fazer uma revisãozinha. Tá? O que tem aí? Isso aqui é um círculo. Todo mundo sabe que a corda que sai do ponto central até a circunferência aqui, a gente chama de raio. Então, esse aqui é um círculo de raio 1. Aqui é 1, tá? A distância desse ponto até o centro é 1. De qualquer ponto aqui na circunferência até o centro é 1. Beleza? Acontece que nós podemos colocar um eixo X aqui
e um eixo Y, formando aí um plano cartesiano. Esse eixo X a gente chama de eixo dos cossenos e esse eixo Y de eixo dos senos. Todo ângulo que eu abrir aqui, ó, todo raio que fizer um ângulo com esse eixo X aqui, ele vai ter um cosseno, ou vai ter um ângulo θ, ele vai ter um cosseno. Deixa eu pegar a canetinha aqui, que esse amarelo não ficou legal ali, caneta. Então, ó, a projeção dele aqui, ó, tem aqui, formou um ângulo θ. Esse cara aqui, projetando aqui para baixo, ó, fazendo a projeção ortogonal dele, que nós aprendemos em algumas aulas atrás, nós vamos encontrar esse tamanho aqui, ó, no eixo dos cossenos, tá? Observa aí que toda vez que eu variar o ângulo, isso aqui vai ser variado, ó. Vou descendo aqui, ele vai aumentando. Vou subindo, ele vai diminuindo. A mesma coisa acontece aqui com o eixo do seno, ó. Cada ângulo aqui vai projetar no eixo dos senos um valor, tá? Beleza? Então, para cada ângulo formado, nós vamos ter um valor de seno, um valor de cosseno, que o cosseno vai de 0 até 1, o seno vai de 0 até 1 aqui. Aqui o cosseno passa a ser negativo, tá? Desse ângulo aqui em diante, ó, de 90 em diante, o cosseno passa a ser negativo. O terceiro quadrante aqui, quando você tem ângulos aqui, ó, os dois são negativos, tanto o seno quanto o cosseno. Tudo que tiver aqui para baixo no eixo dos senos é negativo, tá? E finalmente, aqui no quarto quadrante, os cossenos voltam a ser positivos e os senos continuam negativos. Então, isso aí você aprendeu em matemática, mas enfim, tá aí. Beleza? Cada ângulo desse tem um valor de seno e um valor de cosseno. Tem aqui a tabelinha com os principais ângulos. Para nós, vai importar somente essa parte de cima aqui, tá? Porque daqui para baixo tudo se repete, então não faz diferença você usar só esses aqui. Então, olha só. Quando o θ é 0 grau, quando aquele ângulo lá do ciclo trigonométrico que a gente acabou de ver que é 0, ó, quando tem uma força e um deslocamento, ó, a força no mesmo sentido do deslocamento, mesma direção, mesmo sentido. O ângulo entre os dois é 0, o cosseno vale 1, que é o valor máximo lá, tá? Como o cosseno vale 1, o cosseno de 0 é 1, então o trabalho é só força vezes deslocamento. Quando o θ é 90 graus, a força num sentido, em uma direção aí, perpendicular ao deslocamento. O cosseno de 90 é 0, tá? Então a força não realiza trabalho. Qual é essa situação? Imagine o seguinte, ó, você empurrando uma caixa para baixo contra o piso, e outra pessoa empurrando essa caixa para a direita. Se você está empurrando contra o piso, retinho para baixo, você está gastando sua energia à toa. Você está fazendo força e a caixa não vai se movimentar para a lateral. Entendeu? Então, por isso, nessa situação aí, o cosseno de 90 é 0. Logo, você não realiza trabalho. Só quem vai estar realizando trabalho é o seu colega que está empurrando a caixa no sentido do deslocamento. Quando θ é igual a 180 graus, ou seja, a força numa direção, o deslocamento na mesma direção, mas no sentido oposto. O cosseno de 180, galera, é menos 1. Tá? Então, menos 1. O cosseno de 180 é menos 1. Tá? Isso aqui vai dar menos 1 vezes F vezes D, fica menos F vezes D. Tá? Esse aqui é o trabalho, por exemplo, de quando você está indo na sua bicicleta para a esquerda e aperta o freio. A força de atrito do piso contra o pneu da bicicleta é que está fazendo ela parar, né? Então, já que ela está parando, a força está no sentido oposto ao deslocamento, tá? De modo geral, nós temos aqui duas situações. A força atuando no sentido de ajudar o movimento e a força atuando no sentido oposto ao movimento. Então, aqui o corpo vem com uma certa velocidade e uma força vem e ajuda ele a se movimentar mais rápido ainda. Daqui, a força já está no sentido oposto da velocidade, uma componente dela, né? Vai fazendo reduzir a velocidade.
Então, ó, entre 0 e 90, o trabalho é chamado de motor. Ele tá, parte da força está ajudando o móvel, o corpo, a ganhar mais velocidade. Quando ela está maior do que 90 graus e menor do que 180, ou e até 180, ela está retirando, melhor, está atuando no sentido oposto da velocidade. Por isso, então, o trabalho é chamado de resistente. Trabalho da força resultante. Aqui é que a gente vê uma grande vantagem de resolver as coisas utilizando o trabalho e não a segunda lei de Newton, tá? Temos aqui, ó, 4 formiguinhas puxando uma folha. Essa está exercendo a força para a esquerda, aqui, ó. Essa nesse sentido, essa nesse. E o deslocamento final da folha é para a direita aqui, tá? O valor das forças de cada formiguinha é F1, 2 vezes 10 a menos 4 N. O ângulo entre ela e o deslocamento é zero. Essa aqui, tá? F2 está ali puxando com a força de 4 vezes 10 a menos 4. O ângulo dela é 30 graus com o deslocamento. F3, 2 vezes 10 a menos 4, 90 graus com o deslocamento, puxando para baixo aqui. E finalmente F4, que é 5 vezes 10 a menos 5, justamente a formiguinha mais forte, está atuando em um ângulo de 180 graus com o deslocamento. O deslocamento é de 2 metros. Calcule o trabalho de cada formiga. Então vamos lá. Aplicando a formulazinha, trabalho é F vezes D cosseno de θ. Trabalho da formiguinha 1, força da formiguinha 1. O deslocamento, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então isso aqui fica 2 vezes 10 a menos 4. Dá 4 vezes 10 a menos 4. Trabalho da formiguinha 2, F2, D cosseno de 30. F2, isso aqui tudo, vezes cosseno de 30, faltou o deslocamento. Peraí. Dá uma pausa aqui. Pronto, arrumei aí, estava faltando o deslocamento, tá? Tá aí, a continha deu 6,9 vezes 10 a menos 4 joules. Força da formiguinha 3, vezes o deslocamento cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0, então 0 vezes qualquer coisa dá 0. O trabalho dela é 0, não está ajudando em nada, nem atrapalhando. E finalmente, o trabalho da formiguinha 4, a força dela, o deslocamento, vezes menos 1, que o cosseno de 180 é menos 1. Isso dá um trabalho negativo de 10, menos 10 vezes 10 é menos 4. Beleza? Letra B, determine o trabalho total realizado pelas formigas. Então, a vantagem de se trabalhar aí com essa grandeza trabalho, que é uma grandeza escalar, tá? É você simplesmente poder somar como você faz aí no seu dia a dia, sem se preocupar com a direção. Porque isso você já resolveu quando resolveu o cosseno. Então, o trabalho total é a soma dos trabalhos individualmente. Então, 4 vezes 10 a menos 4, mais 6,9 vezes 10 a menos 4, mais 0, mais menos, né, a parênteses aqui. Elimina esse parênteses aí, você sabe fazer isso, agora é só somar. 4 mais 6,9 dá 10,9, menos 10 dá 0,69, melhor, 0,9. 0,9 vezes 10 a menos 4, para colocar em notação científica, a vírgula anda uma casa para a direita, e temos 9 vezes 10 a menos 5 joules. Beleza? Então é isso. Essa primeira aulinha aqui, terminou de ver essa aulinha, vai fazer a atividade avaliativa 1. Tem mais duas ou 3 aulas, eu não lembro agora. Mas enfim, essa semana é um pouquinho mais puxada. Manda ver aí. Abraço.